Boa noite, tutores. Meu nome é Adriana, né? Sou professora do Departamento de Biologia e vou trabalhar com vocês a disciplina Instrumentação para o Ensino de Biologia. Então, só relembrando que essa disciplina, ela tem por intuito instrumentalizar, né, os futuros professores, né, de Ciências e Biologia para o ensino de Biologia. Então, veja bem, nessa disciplina, nós vamos trabalhar como deveria ser o ensino de ciências, como é e como deveria. Qual que é o papel do professor diante desse ensino de ciências e também quais são as metodologias que podem contribuir com o processo de aprendizado dos alunos. Então, o curso ele está dividido em seis unidades. Na primeira unidade, esperem só um pouco que eu vou abrir aqui. A primeira unidade, ela vai trabalhar, vai mostrar para os alunos, né, nós vamos trabalhar com os alunos, qual que é o panorama de ensino de ciências no Brasil. Né? Então, eu acho que antes de tudo, né, para a gente entrar no ensino de ciências, né, o futuro professor ele tem que entender como se encontra o Brasil em termos de avaliação, né, no Brasil e no mundo. Né? Para isso existem alguns sistemas de avaliação internacional e nacional que apontam que as condições do Brasil, né, no processo de ensino e aprendizagem, na educação básica, né, tem enfrentado alguns problemas. Mas isso vocês vão encontrar no próprio livro-texto, né, e também nas aulas que eu preparei. Em função dessa situação, nessa unidade também, nós vamos estar trabalhando qual que é o papel do professor diante desse contexto. Aqui é importante ter claro que, antes de ser um biólogo, né, o professor de biologia é professor. Então, existem algumas competências, né, básicas que o professor de ciências e biologia, né, deve ter clareza para que ele consiga, na verdade, contribuir para a melhoria, né, da avaliação, né, do ensino de ciências e biologia no Brasil. Para esta unidade, né, eu preparei duas atividades, né? A primeira delas é uma atividade que se refere a um fórum de discussões, onde vai ser pedido para os alunos que eles discutam sobre a experiência deles, né, enquanto alunos de ciência e biologia, se eles tiveram uma experiência, não é, estimulante ou uma experiência enfadonha, não é? O que contribuiu para que a experiência fosse boa ou ruim? Porque, na realidade, vai ser a primeira situação, né, que o professor vai se deparar em sala de aula. Né? Nós teremos professores, né, alunos, que já possuem uma relação afetiva, né, com o tema, com a disciplina, né, e, portanto, vão estar mais abertos e motivados para esse aprendizado, e outros que, pelo contrário, não possuem nenhum interesse, não é? Ou talvez possua alguma experiência que não foi positiva e, portanto, eles não demonstrem afinidade com a disciplina. Então, é importante o professor ter essa condição e o fórum é para conhecer um pouco esses professores, né, que estão fazendo o curso e promover essa reflexão entre eles próprios. A segunda atividade, ela pede para que os alunos descrevam uma situação em que o professor possa utilizar a internet como um aliado no processo de ensino e aprendizagem. Não é? Então, hoje, isso é uma realidade, né? Nós não podemos fechar os olhos, né, que os alunos hoje têm muito acesso a diferentes canais de informação. Não é? E nós devemos aprender a trabalhar com esses canais a nosso favor, não é? A favor do processo de ensino e aprendizagem e não contra, não é? Não enxergar, né, a internet ou as outras formas de, né, meios de informação como competidores da aula ou do professor, mas sim aliados. Então, nesse sentido, eu espero que ao fazer essa atividade, né, o nosso aluno do curso, ele demonstre um planejamento,
importante que vocês, enquanto tutores, quando forem fazer a correção dessa atividade, né, priorizem ou levem em consideração o planejamento, né, que o professor fez para a elaboração dessa atividade. Um planejamento que inclua a reflexão, né, do educando, que inclua que ele consiga fazer algumas relações, por exemplo, relacionar o assunto pesquisado com as aulas, relacionar o assunto pesquisado com o cotidiano, elaborar alguma resenha, um resumo, né, ou elencar elementos mais prioritários, né? Então, ter atenção nesse sentido, né, para essa atividade dessa unidade. Já a unidade 2, ela vai trazer, né, algumas informações sobre algumas abordagens do ensino, né, mais especificamente do ensino por transmissão, que também é conhecido como abordagem tradicional de ensino, né, o ensino por redescoberta e o construtivismo. Então, é muito importante que o professor ele tenha clareza que, dependendo da abordagem de ensino, vai ser uma forma que ele vai trabalhar, é um enfoque que ele vai dar, é uma forma de interação com seus alunos, isso interfere diretamente no método de aula, né, de atividades que ele vai abordar, a forma de avaliação. Então, saber discernir uma abordagem da outra, né, nessa unidade é fundamental. E a atividade também são duas, né? A primeira atividade também é um fórum de discussão que consiste no seguinte: durante vários anos, né, se pressupõe que o nosso aluno, né, do nosso curso tenha frequentado a escola, né, o ensino básico, na qualidade de estudante. E, portanto, deve ter vivenciado alguns modelos de ensino utilizados por seus professores. Né, considerando essas experiências, né, vivenciadas pelo nosso aluno, né, a atividade pede que, primeiro, ele descreva, né, ele discuta nesse fórum como ele se lembra, né, quais eram as metodologias que seus professores utilizavam para iniciar o seu conteúdo em sala de aula. Será que eles iam direto ao conteúdo? Será que eles faziam uma introdução? Será que eles dialogavam, faziam perguntas para ver o que os alunos já sabiam, o que traziam para iniciar o trabalho? B, para eles, então, discutirem sobre o método que esse professor utilizava para que os alunos fixassem, né, o assunto ou o conteúdo. E C, a forma, né, ou seja, a forma de avaliação, né, que esses professores adotavam, né, para verificar os conhecimentos estudados, né, se os alunos haviam aprendidos. Então, na realidade, esse fórum, ele vai discutir esses 3 itens, né, voltados para a própria experiência, né, de cada aluno nosso do nosso curso. Aí, atividade 2, tem a ver com, né, vai ser solicitado que o aluno elabore uma tabela comparando as principais diferenças existentes entre o ensino por transmissão e a abordagem construtivista. Não é? Esse conteúdo vocês podem encontrar no livro-texto e também, né, buscar outras fontes, né, mas é muito simples, né, de se corrigir. Agora, a unidade 3, né, será trabalhado a questão das concepções alternativas e de dificuldades de aprendizagem. Não é? Essa unidade visa preparar o professor para situações que ele vai se deparar no cotidiano, na sala de aula, e que podem dificultar esse processo de ensino e aprendizagem. Uma delas são as concepções alternativas, né, que o livro explora muito bem, né, que tem a ver com algumas concepções que os alunos já trazem, né, do conteúdo que o professor vai trabalhar, e que possui algum equívoco, né, algum erro, e que quando o aluno já traz, né, essas concepções, né, pré-concebidas, isso gera uma dificuldade maior do professor trazer, né, uma
um novo conteúdo, um novo conceito, porque vai ser confrontado com aquele que o aluno já traz e ele tem dificuldade de substituir aquele velho conceito, né, que mesmo tendo problemas, por um novo conceito. Então, nessa unidade, nós vamos, né, trabalhar como que o professor, nós vamos abordar como que o professor pode enfrentar essa situação. Também será trabalhado, né, algumas dificuldades, né, de aprendizagens relacionadas a temas específicos de biologia. Não é? Muitas pesquisas demonstram que existem alguns temas que realmente apresentam um grau de dificuldade maior se comparado a outros conteúdos, como, por exemplo, o conteúdo da genética ou o conteúdo relacionado à respiração e fotossíntese. Então, o professor também precisa se preparar para situações que possam causar alguma dificuldade, né, até para a aula que ele elaborou, para a metodologia de ensino que ele adota, né? Então, esse capítulo vai contribuir nesse sentido. Aí as atividades, né, deixa eu encontrar aqui. Atividade 1 é pedido, então, que o aluno elabore uma atividade para conhecer as concepções alternativas de seus alunos sobre um determinado tema. Então, o aluno pode escolher um tema qualquer, né, realmente a escolha dele, mas ele vai ter que propor, né, uma atividade que consiga captar, não é, essas concepções alternativas que, porventura, os alunos tenham. Então, como que vocês podem avaliar essa atividade? Não é? Claro, né, que as possibilidades são muitas, mas vocês vão ter que verificar se o professor elaborou uma atividade que estimule, basicamente, né, a participação desses educandos. Não é a única forma, né, do professor poder ter contato, conhecer o que o aluno sabe é por meio da sua participação. Aí, a estratégia que ele vai criar para estabelecer, né, essa participação é por conta da criatividade do aluno. Já a atividade 2, é pedido que ele elabore uma atividade sobre um tema de genética com base em pelo menos 3 sugestões dadas pelo texto. Já que genética é um dos assuntos que tradicionalmente, né, apresenta algum nível de dificuldade para o processo de ensino-aprendizagem, nós escolhemos esse, né? Então, o aluno nessa atividade vai escolher uma temática dentro desse tema mais geral, que é o da genética, e elaborar uma aula, né, uma atividade sobre esse tema, mas levando em considerações 3 sugestões dadas pelo texto para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, é encontrado essas sugestões no texto, na realidade acho que são 7, mas que ele, pelo menos, né, integre 3 delas. Já a unidade 4, né, será trabalhado a teoria da aprendizagem significativa. Né, hoje em dia, né, a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, né, que faz parte do construtivismo, ela tem sido muito debatida, não é? Então, nós dedicamos uma unidade para discutir somente essa questão do que seria essa aprendizagem significativa, né, quais as contribuições, as vantagens que ela tem em relação às outras abordagens, né, ou a abordagem tradicional. As atividades pedidas aqui, na realidade é uma, né, e nós pedimos que o nosso aluno, ele pesquise e define os seguintes tipos de aprendizagem: comportamentalista, cognitivista e afetiva, que daí ele também pode confrontar com a aprendizagem significativa de Ausubel. Não, são 2 atividades. E na atividade 2, aquela que eu disse, atividade 1, e atividade 2, ele vai encontrar a resposta no próprio livro, e vocês também,
né, que é dividido em 4 subitens. No primeiro, é pedido que se coloque quais são os tipos de aprendizagem existentes segundo Ausubel. A segunda, as vantagens do tipo de aprendizagem defendido por Ausubel, que é a significativa. A caracterização da aprendizagem significativa segundo o próprio autor, o Ausubel, e condições para que ocorram a aprendizagem significativa. No mapa que eu fiz da disciplina, já tem essa resposta, e também no livro-texto vocês podem encontrar. A unidade 5 vai trabalhar a experimentação em ensino de ciências e biologia, né? A experimentação ela é fundamental para essa área do conhecimento, e aqui nós damos uma ênfase muito grande na possibilidade que o professor, né, que não possui laboratório na escola, ou mesmo que o laboratório, né, não seja muito equipado, que ele possa adaptar utilizando materiais do cotidiano e também substâncias do cotidiano, que isso não impede né, que ele consiga elaborar um experimento, né, que tem como fundamento, o objetivo, né, principal, né, que o aluno conheça o percurso metodológico pelo qual se faz um experimento. A atividade pedida neste item é apenas uma, em que a gente pede que o nosso aluno, né, ele elabore um experimento de biologia que possa ser adaptado ao contexto escolar, né, mesmo que esse contexto não possua um laboratório. Não é? Então, a internet está aí, né, como a gente já falou que o próprio professor tem que abordar isso com o seu aluno, não é? Internet, livros, ele pode encontrar uma série de experimentos. Então, nós pedimos que ele escolha um, mas que ele adapte esse experimento às condições de uma escola sem laboratório. E que filme esse experimento, ou seja, ele fazendo a demonstração do experimento, envie para nós. Aí vocês, tutores, vão avaliar, não é, esse vídeo que o nosso aluno vai estar postando, né? Priorizando o quê? O planejamento desse experimento, não é? As etapas bem claras, não é? A clareza na explicação durante o processo. E, finalmente, a unidade 6, a última, que a gente trabalha o museu como espaço formativo, não é? Então, a gente entende que o processo de ensino-aprendizagem, ele não ocorre apenas nos espaços formais, ou seja, na escola, e o museu é um desses espaços, né, que oferece uma riqueza de possibilidades, né, para o trabalho do professor de ciências ou biologia. Aqui nessa unidade nós indicamos, né, um artigo e também um vídeo, né, que os nossos alunos terão que assistir e vocês também. E a atividade é baseada nesse material. Né, a atividade é uma, né, e ela se refere a elaborar uma resenha crítica envolvendo o artigo e o vídeo. Né, a resenha deverá ter no máximo 2 laudas, né, e nessa resenha devem constar pelo menos em que aspectos os museus, né, se diferenciam em relação a outros espaços de aprendizagem, né, e possibilidades de exploração do mesmo por parte dos professores. Né? Então, o professor é ativo no processo, ele não pode simplesmente chegar, levar o aluno no museu e deixar por conta do monitor. Não é? Então, o trabalho do professor antes e depois é fundamental. Não é? Então, são essas questões que vocês vão avaliar na resenha crítica sobre essa unidade, né, do museu como espaço de aprendizagem. Então, obrigada, né, agradeço a atenção, espero que vocês, né, tenham gostado, né, da estrutura da disciplina, e qualquer dúvida, né, a gente pode estar conversando. Obrigada.